E é dentro dessa realidade que o Senhor trouxe ao nosso coração esse desejo de rompermos com algumas realidades dentro de nós, para alcançarmos fome por Deus. O que é fome por Deus, Davi? Fome fala de desejo, fome fala de anseio, fome fala de dependência, de algo que mexe com toda a tua estrutura. Fome não é vontade de comer, sim ou não? Fome é quando você não está comendo nada, você não tem acesso a alimento e o seu corpo vai sentindo os efeitos de não ter o que comer. Isso é fome. Fome não é aquilo que às vezes bate numa sexta-feira à noite, que está sentado no sofá e fala, que vontade de um lanchão, hein? Isso não é fome, isso é desejo. A fome fala de desejo, mas fala de desejo ardente, de desejo desesperado. Posso ouvir um amém? Você está comigo até aqui, irmão? Isso que nós estamos tratando aqui, sobre por que nós não temos isso hoje em relação a Deus. Por que nós não temos tanta fome? Por que nós não temos tanta sede? Por que nós não temos tanto desejo? Por que nós somos tão, às vezes, lentos nas coisas de Deus? Passivos nas coisas de Deus? Por quê? Porque nós temos sido de alguma maneira afetados com essa doença que Jesus falou que aconteceria nos últimos dias. A frieza espiritual. E é isso que nós estamos tratando nesses dias. Nós começamos sexta, nós vamos até terça. Hoje é domingo, tem menos gente do que o comum hoje, só porque a gente não disse que era culto. É impressionante, irmão. É por isso que nós estamos falando de fome por Deus. Porque nós somos viciados em organizações e não desejo por Deus. Sabia, irmão, que tem muita gente que não está aqui hoje porque a gente não disse que era culto? Fome por Deus, fome por Deus, fome por Deus, fome por Deus. Ai, acho que não é culto. Vai que vai ser diferente. É sério mesmo, pode ter certeza disso. Já estou ligado. Mas enfim, irmão, nós estamos aqui buscando isso. Então hoje nós estamos no culto e amanhã nós temos mais e terça nós temos mais. A gente vai chegando às vezes no final, vai dando um. Mas irmão, vocês que começaram desde sexta, talvez não conseguiu sexta, veio ontem, ou veio sexta, não veio ontem. Mas irmão, vamos prosseguir até o fim. Esteja aqui amanhã, esteja aqui terça-feira. Porque o Senhor tem feito algo muito poderoso nas nossas vidas. Quem estava aqui desde sexta, posso ouvir um amém? Deus tem nos tocado de maneira muito especial. E hoje eu creio que não será diferente. E eu queria continuar, falar um pouco mais sobre fome. Eu queria que você abrisse tua Bíblia, para nós irmos para a palavra. Eu já gastei muito tempo aqui nessa introdução. Mas eu creio ser necessário. Corre lá para Gênesis 25. Eu vou fazer uma pergunta sem olhar. Porque eu não quero te ofender, não quero que ninguém se ofenda comigo. Mas só para você entender do que eu estou falando. Você trouxe a tua Bíblia, irmão? Pois é. Às vezes isso é um pouco da falta da fome. Só quero te mostrar do que nós estamos tratando aqui nesses dias. Se você é visitante, se você está começando na vida de fé, eu entendo. Mas se você é um crente que está numa caminhada há um tempo, irmão do céu, você tem que ter a tua Bíblia perto de você. Amar ela. Posso ouvir um amém? Ser apaixonado por ela. Caso você não trouxe, nós teremos os textos sempre no telão. Eu queria, irmão, contar uma história para você. Sobre fome de quê? Porque como eu falei, irmão, todos temos fome. Nós estamos falando aqui sobre fome por Deus. Mas fome, pode segurar, só na hora que eu começar a ler. Mas fome todos nós temos. Porque fome é anseio do interior. E você é tomado por desejo e anseio dentro de você. Tudo que você faz, presta atenção nisso, irmão, é uma resposta dos anseios do teu coração. Tudo que você se movimenta, fome fala de movimento. Fome fala de eu ter um foco e me movimentar em direção a ele. Quando nós falamos da fome mais comum para nós, que é a fome por comida, quem tem fome não fica parado. Ninguém que está com fome e tem acesso à comida, ou sabe onde encontrar e como encontrar comida, fica sentado falando, nossa, que fome. A não ser que você seja muito preguiçoso, mas aí você tem outros problemas na tua vida. Mas, naturalmente falando, quando você sente fome, você se movimenta em direção àquilo que te alimenta, aquilo que te sacia, aquilo que te traz a saciedade física, mas também o prazer da alimentação. Porque todos nós temos fome. O ser humano, ele é movido pela fome do seu coração. E aí, diante disso, eu pergunto para você, fome do quê? Qual é a fome do seu interior? Porque, vou repetir, nós estamos falando de fome por Deus. Mas talvez a tua fome seja outra. Talvez a fome que movimenta a tua vida não é uma fome por Deus.
mas é uma fome por outras realidades. E isso é algo um tanto quanto que necessita de alerta, porque é algo perigoso. Porque quando você se aproxima da fé, a fome que precisa tomar o seu coração é a fome por Deus. Mas existe uma fome aí. E nessa noite eu sempre, como de costume, eu peço para você, pense comigo, irmão. Reflita. Reflita na sua vida. Você tem se movimentado para quê? Você tem vivido para quê? Qual é a direção do rumo da sua vida? Você trabalha, talvez alguns aqui estudem, você tem família, e tudo isso para quê? Qual é a direção da sua vida? E a direção da sua vida mostra qual é a fome do seu interior. Qual é o anseio que você tem? No fim, eu já vou adiantar, tudo isso é fome por Deus. Toda a fome do homem é fome por Deus. Mas quando você não entende isso, você corre em direção a manjares ilusórios. Porque ainda que nós tenhamos fome, nós somos satisfeitos facilmente. Nós somos satisfeitos com muito pouco. Porque existe um desejo dentro de você. E muitas vezes você acha que esse desejo é por uma vida boa. Esse desejo é por um carro novo, é por uma casa, é por uma vida sossegada. Mas esse desejo, irmão, deixa eu dar um exemplo para você entender bem. De sexta a terça-feira, o Brasil inteiro não, mas boa parte da nação está correndo para se entregar ao prazer da carne. Sabe por quê? Porque eles têm fome por Deus. Eles só não sabem disso. E eles acham que o que supre essa fome é um prazer carnal. É o prazer do álcool, da droga, do sexo. Mas tudo isso é fome por Deus. Porque o ser humano foi criado para acessar a Deus, para conhecer a Deus, para comer de Deus. Só que nós somos satisfeitos com muito pouco. Existe uma fome dentro de você. E muitas vezes, pela graça de Deus, você compra um carro novo. E aí você pensa, que saciado que eu estou. E passando o tempo você vai percebendo que isso não te sacia. E aí você precisa de uma outra coisa nova. Você faz uma viagem, a viagem dos seus sonhos. E aí você volta para casa e logo você percebe que aquilo não sacia. Porque você acha que isso é o alimento que você precisa. Mas você foi criado para um outro alimento. E o anseio do teu coração, ele é por Deus. Mas por vezes você está ansiando outras coisas, achando que isso vai alimentar o seu interior. Achando que isso vai alimentar a sua vida. Eu posso ouvir um amém? E eu quero, dentro dessa dinâmica, mostrar para você duas fomes. E essas duas fomes serão fomes de dois irmãos. De dois personagens bíblicos que eram irmãos. Hoje eu quero falar com você principalmente, se der tempo eu vou falar de outros. Mas eu quero falar de Esaú e Jacó. Dois homens que tiveram uma fome. Dois homens que tiveram desejo. E se movimentaram para suprir esse desejo. E antes de eu ler o texto bíblico, como nós não conseguimos aqui ler muitos textos, eu quero contar a história para que você entenda. Talvez você não conheça a história, talvez você não lembra dela, talvez você não é familiarizado a ela. Mas Deus, ele levanta um homem na história que tinha como objetivo ser o pai das nações e da obra da redenção. Esse homem teria um filho e desse filho sairia uma grande nação. E essa nação seria a nação a qual nasceria aquele que seria o redentor de todas as nações da terra. O filho desse homem seria aquele que abençoaria todas as famílias da terra. E esse homem foi chamado por Deus para essa missão. Ou seja, para esse homem foi prometido um filho, um descendente. Repita assim comigo, descendente. E por ser prometido um descendente, a linhagem desse homem chegaria naquele que salvaria toda a terra. Que salvaria toda a história do universo. Você sabe de quem eu estou falando. Ou seja, o importante da vida desse homem era a sua genealogia, era a sua descendência. O ponto principal em toda a história desse homem era quem seriam e como se movimentariam os filhos dos filhos dos filhos desse homem, porque algum descendente dele seria aquele que salvaria o mundo. Esse homem era Abraão. Abraão foi chamado para isso. E quando Deus chama Abraão, Deus diz essas realidades para Abraão, e Abraão tem um filho. Esse filho ainda não é o Salvador, porque viria da semente de Abraão. Seria dos filhos dos filhos dos filhos de Abraão. Abraão tem um filho, seu primeiro filho, chamado Isaac. Isaac tem dois filhos. Dois irmãos gêmeos. Esaú e Jacó. Ou seja, a linhagem desses homens até aqui seria uma linhagem que chegaria até o Salvador de toda a terra. Ou seja, eles participavam de uma obra maravilhosa. Eles participavam de uma obra gigantesca. Eles participavam de uma obra única em toda a história da terra, simplesmente por serem filhos desse homem que Deus chamou e fazerem parte dessa linhagem. Você está comigo? Você está compreendendo isso? Só que dentro da cultura judaica,
da maneira como Deus fazia as coisas, nessa dinâmica, o filho que participaria desse patriarquismo, que chegaria até esse descendente, seria o filho mais velho. O filho mais velho, o primogênito, sempre seria aquele que herdaria essa promessa que estava em Abraão. Então Abraão foi chamado, Isaque é o primeiro filho, você sabe que não é necessariamente o primeiro de Abraão, mas dentro da obra de Deus é o primeiro. Quem conhece a história sabe do que eu estou falando. Isaque teve 2 filhos, e o primeiro desses 2 filhos seria aquele que levaria essa semente até chegar no Redentor do universo, Redentor de todos nós, Jesus Cristo. E aí eu pergunto para você, quem foi o primeiro filho de Jacó? De Isaque? Esaú. Os gêmeos nascem, e Esaú nasce primeiro, e o mais novo nasce agarrado no calcanhar, querendo ser o primeiro. Sabe por que ele queria ser o primeiro, irmão? Porque ele tinha fome. Ele não era um cara lá grande coisa. Na verdade, ele era um cara muito problemático, mas ele tinha fome. E Jacó nasce depois, Esaú nasce primeiro, e automaticamente a bênção que estava sobre Abraão passou para Isaque, agora seria derramada sobre Esaú. Só que teve um acontecimento dentro disso. As fomes desses 2 filhos, elas se encontraram em um determinado momento. E a história teve uma reviravolta. E agora eu peço para que você leia comigo Gênesis 25. Nós vamos ler a partir do versículo 27. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou... De que maneira que Esaú chegou? Com fome, faminto, não sei como que diz aqui. Exausto, mas o mais legal aqui, você pode colocar na NVI, que daí fica igual a minha leitura aqui. Faminto ou com fome. Voltando do campo, pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. Olha a frase do Jaguarão aqui, irmão. Estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Olhe para mim. Você entendeu a história que eu estava contando aqui? O que você acha dessa pergunta retórica de Esaú? Eu estou quase morrendo. De que me vale ser o mais velho nesse rolê aqui? Você achava que valia alguma coisa diante do que eu contei para você até aqui? Valia ou não valia? Mas Esaú, eu só quero comer. Eu só quero... Vamos lá comigo. Versículo 32. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopados de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Irmão, agora ao finalzinho do versículo. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Vamos lá. Tínhamos 2 filhos, Esaú e Jacó. Quem tinha o direito dentro da promessa divina? Foi uma promessa que Deus fez. O teu descendente será uma grande nação. Ele será aquele que vai abençoar todas as famílias da terra. Para sempre eu vou estar com vocês, tanto com você, Abraão, como com o seu filho e aqueles que carregarem essa promessa. Eu vou estar com vocês. E quem tinha o direito disso era Esaú. Só que um dia, irmão, Esaú ficou com fome. Um dia, Esaú estava necessitado de comida, mas não era comida do céu. Não era comida divina. O que o que Esaú queria era um prato de lentilhas. Era um ensopado. E por conta da fome de Esaú, ele despreza. Ele faz um acordo com o seu irmão, ele vende o direito de ser o mais velho, e a Bíblia vai dizer que ele, e tem uma outra palavra que Esaú ficou marcado, nós vamos ler daqui a pouco. Ele desprezou a promessa que havia de Deus sobre a sua vida. O chamado que havia em Esaú, Esaú agora despreza. Tudo porque ele queria um prato de lentilhas. Tudo porque ele precisava comer. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui para você até aqui, irmão? Nós temos 2 irmãos. 2 irmãos com fome. Jacó, nós já vamos falar dele,
Ele não era lá grande coisa. Quem conhece a história sabe. Era conhecido como enganador. Era um cara muito pilantra. Era um cara que era envolvido com 1 milhão de tretas. Só que Jacó tinha um desejo. Quando Jacó está nessa situação com o irmão, ele sabia muito bem do que ele estava tratando com o irmão. Ele falou, cara, eu quero ser o mais velho. Eu quero entrar dentro desse negócio aí, cara. Eu tenho desejo por essa parada aí, cara. Porque eu sei que existe uma bênção. Porque tudo aqui, irmão, se torna uma briga por uma bênção. Repita assim comigo, bênção. E você já vai entender o que é uma bênção. Você quer uma bênção, irmão? Não quer? Eu quero. Já viu a bênção? Eu preciso de uma bênção. Já veio na igreja atrás de uma bênção? Eu quero uma bênção. Hoje você vai descobrir o que é uma bênção. Porque a briga aqui era pela bênção. Jacó sabia que chegaria um momento que o seu pai, Isaac, colocaria a mão sobre o mais velho e diria, está sobre a sua vida, aquilo que Deus fez com o meu pai, aquilo que Deus chamou por meio do meu pai, que está sobre mim, agora está sobre você, eu te abençoo e trarei uma palavra de bênção sobre ele. Jacó sabia que esse dia chegaria, e por causa da fome de ser esse cara que queria receber disso, ele faz um trato de engano com o seu irmão. Só que aqui nós encontramos um Jacó faminto, irmão. Ainda que um cara errado, ainda que um cara pilantra, mas um cara faminto. E nós temos um irmão que também estava faminto, mas não era pela promessa divina. Não era por aquilo que Deus falou com seu avô e depois com seu pai. Ele tinha fome de alimentar a sua carne. E por isso que eu começo e já vou perguntando para você e trazendo a você uma reflexão. Irmão, você tem fome do quê? Do que você tem corrido atrás? Esaú, irmão, ele quis um prato de lentilhas. Esaú, ele quis alimentar a sua carne. Tudo que importava para Esaú era estar firme para poder caçar de novo. Tudo que importava para Esaú era vencer o desejo da carne, era satisfazer aquilo que a carne queria. E em contrapartida, o seu irmão tinha o desejo de receber daquilo que era do alto. E aí eu pergunto para você hoje, irmão, você tem fome do quê? Você está correndo atrás de prato de lentilhas? De saciar a sua carne? Ou você está preocupado com aquilo que Deus deseja fazer sobre você? Qual que é a fome do seu coração? Qual é a fome do seu interior? Você se movimenta em direção a quê, irmão? Quando você acordar amanhã, eu não sei se você trabalha ou não, acredito que a maioria sim. Amanhã você acorda em direção ao quê? A pratos de lentilhas que saciam a sua carne? Ou você deseja aquilo que Deus pode fazer e derramar sobre a sua vida? Qual é a sua fome? Você é alguém que está desprezando aquilo que Deus está querendo depositar em você? Porque Esaú ele despreza. Ele fala, do que me adianta, cara? Eu ganho o que com isso? E muitas vezes, irmão, dentro do nosso pecado, do egoísmo, de centralizar a nossa vida, do egocentrismo, nós colocamos a nossa vida, os nossos desejos, os nossos quereres no centro de tudo, e tudo que nós fazemos é aquilo que satisfaz o nosso querer. E aí nós perguntamos de maneira até inconsciente, o que eu ganho com certas coisas? O que eu ganho vindo em 5 cultos direto? O que eu ganho com isso? O que eu ganho tendo uma vida voltada para Deus? Se tem outras coisas que parecem que valem bem mais. Se tem outras coisas que parecem que são tão mais lucrativas. Se Deus me deu dons, Deus me deu habilidades. Deus está abrindo portas, irmão, às vezes não é portas abertas. Tem muito crente que olharia para um prato de lentilha e falar, Deus abriu uma porta, mas às vezes não é uma porta que Deus abriu. Às vezes é Satanás te oferecendo uma coisa, e por causa do teu desejo carnal, você se entrega facilmente. Por causa da ânsia de satisfazer os desejos do seu coração, você fala, não, cara, eu dou qualquer coisa por isso. Pouco importa a fé, pouco importa o que Deus quer, pouco importa o que Deus ainda pode fazer sobre a minha vida. Irmãos, se nós fizermos um culto aqui, para que você seja preparado para a missão de Deus. Vamos lá, vamos fazer um culto aqui, quarta-feira à noite, é só uma brincadeira, viu? Vai que alguém aparece aí. Quarta-feira à noite. Nós queremos equipar você para que você cumpra a missão do ID. No teu trabalho, na tua família, e ainda vamos ver quem quer ir para as nações. Nós temos uma viagem missionária. Nós vamos equipar você. Nós temos esse culto. Quem é que viria? Seja honesto, irmão. Seja sincero. Não venha de média para cima de mim. Não venha de média para cima de Deus, melhor dizendo, né? Mas na sexta-feira, nós temos um culto. O culto dos empreendedores. Coisa mais paia que existe nesse planeta Terra. Mas eu não falei isso aqui, você não escutou? Não
Você não escutou eu falar isso. Culto dos empreendedores. Ah, mas eu não sou empreendedor, mas vem mesmo assim. Porque Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Ele quer te dar riquezas. Ele quer te dar coisas grandes. Você será grande sobre a terra. Quantos de nós viríamos? Nós estaremos aqui nas escrituras, estratégias, códigos do enriquecimento. Sei que eu estou falando algumas palavras que são um pouco de piadas na internet, mas talvez se eu mudasse as palavras não teria tanta graça, mas teria muito mais desejo. Acho que esse negócio aí é comigo, hein? Esse negócio aí é comigo. Porque eu pergunto para você, nós temos fome de quê? Nós temos fome de quê? Porque se eu apresentasse para você hoje um prato de lentilha, eu tenho uma bênção para você, vai ser poderosa a tua semana, o teu milagre, e normalmente o milagre, eu sei que tem pessoas que por vezes necessitam em sua vida um milagre, o milagre da cura, o milagre da restauração interior, e tudo isso eu creio e sei que em momentos da vida nós precisamos, mas normalmente o milagre é um carro novo, o milagre é um salário maior. E se eu oferecesse esse prato de lentilhas, quanto de nós correríamos desesperados? Era isso que eu precisava. Não, irmão, você não precisa disso. E você vai ver na vida de Esaú. E você vai ver que a bênção que Jacó queria não era isso. Nós já vamos entender sobre o que Jacó estava correndo atrás aqui. Nós já vamos chegar lá. Mas Esaú teve uma fome da carne. E eu queria muito, irmão, que você pensasse nessa noite. Se tem uma coisa, irmão, que eu busco em Deus, é acreditar em cada palavra que a gente fala e em cada ato que a gente tem. Isso é uma coisa que eu acho que ela é muito significativa aqui no serviço ao Senhor. E quando nós falamos, irmãos, que nós estamos em uma luta contra uma doença que vai matar muitas pessoas nesses dias, que é a frieza espiritual, nós não estamos brincando com isso. Quando você vai alimentando a sua carne, irmão, quando você vai correndo atrás de pratos de lentilhas, e isso somente o desejo do teu coração, são as coisas da terra, são as coisas da carne. É só nisso que você pensa. Quem aqui ouviu a música Confissão? Quem ouviu? Fala aí, quero saber. 1, 2, tem que ouvir. Ouvi, bastantinho, gente, bastantinho. Falei isso ontem, ontem à noite. Júlio falou já, né? Vou roubar um pouco das palavras dele, que eu acho muito bonito. Nós só nos preocupamos, perdemos o sono com a economia, perdemos o sono com a política, porque tudo que a nossa vida pensa é sobre os pratos de lentilhas dessa terra. Dependendo do que aconteça na economia, o meu prato de lentilha vai ser um pouquinho mais pequenininho. Dependendo do que aconteça, eu vou ter um sopadão grandão de lentilha. Porque tudo aí, isso é tudo que movimenta a nossa alma. Quando existe uma fome por algo maior. Diga amém. Existe uma fome por algo maior, irmão, que era a fome que Jacó tinha. Esaú tem uma fome carnal, despreza a promessa, mas Jacó tem fome por essa realidade. E agora eu quero falar com você sobre Jacó. Corra aí em Gênesis para o capítulo 32. Essa história é muito famosa, preguei ela não faz muito tempo. Vamos lá. Vou contar a história daquele capítulo que nós paramos, do capítulo 25 até o 32. Jacó, por ter enganado feito um trato com o seu irmão, ele enganou seu pai, se vestiu de Esaú, e a bênção da promessa agora pairou sobre Jacó. Porque o pai de Jacó, Isaac, abençoou Jacó e não abençoou Esaú. Por quê? Porque Esaú desprezou esse direito. Ele até tenta recuperar a bênção, mas ele não consegue mais. Porque isso era algo muito sério. Isso era algo muito grande. Isso era algo muito verdadeiro. Não era igual hoje a gente trata as coisas divinas, né? Tipo, não, era muito sério. Se abençoou, está abençoado. E aí, Jacó, ele toma essa bênção e por conta desse trambique de Jacó, ele precisa fugir do seu irmão. Ele vai para a casa do outro parente, ele engana o outro parente, é enganado pelo outro parente, e a vida de Jacó é sempre uma loucura, só que, nesse processo todo, Jacó cresce, Jacó desenvolve. A Bíblia fala que Jacó fica rico. Jacó ganha muitos bois, muito dinheiro, muito servo. Jacó ganha 2 esposas, as filhas de Labão. Jacó, uma que ele amava e a outra que
que se tornou esposa dele por conta de um trato com Labão, seu sogro. E Jacó, ele tem esse desenvolvimento. Jacó tem filhos, 11 filhos até aqui. Jacó tem 11 filhos, ou seja, a vida de Jacó está perfeita. A vida de Jacó, ainda que ele tivesse problema com o irmão e todos os trambiques da vida, tudo o que ele poderia alcançar na vida, ele conseguiu. Do capítulo 25 até o 32, Jacó tem tudo o que ele poderia querer ter. Tudo que nós poderíamos denominar bênção, Jacó alcançou. Depois você lê em casa. Só que, em um determinado momento, ele ainda tem fome de algo que ele não alcançou. Ele recebeu a bênção do pai, ele recebeu coisas da terra, ele recebeu muitos pratos de lentilhas como o irmão dele, mas ainda faltava algo dentro de Jacó. Ainda havia nele uma fome por algo. Ele ainda tinha o desejo por algo. Por isso que eu provo para você aqui, irmão, que a bênção que Jacó queria não era uma casa, porque ele já tinha, não era um carro, porque, entre aspas, metaforicamente falando, ele já tinha, não era uma família, não era um casamento, não era filhos, porque tudo isso ele já tinha. Mas era uma outra coisa, e a fome de Jacó era por essa outra coisa. Vamos ler juntos do capítulo 32, o versículo 22. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar da passagem de Jaboque. Depois de havê-lo feito, atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Era muita coisa, por sinal. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Olha para mim rapidão, vamos continuar a leitura. O que Jacó quer do anjo? Esse anjo é Jesus Cristo. Outro dia nós falamos sobre isso, mas esse anjo é Jesus. Jacó está numa luta com Jesus. Uma luta mesmo, irmão. Luta de faca, de foice, de paulada, sei lá o que eles estavam usando aqui. Mas eles estavam lutando mesmo, literalmente falando. E era com Jesus. E aí ele fala assim: eu não vou largar você até que você me abençoe. E aí eu pergunto para você, que bênção Jacó queria, se ele já tinha tudo? O que Jacó queria se ele já tinha tudo, irmão? É só você ler capítulos anteriores. Tinha algo que Jacó ainda não tinha. Segue comigo. Versículo 27. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel. Repita assim comigo: Peniel. Pois disse: vi Deus face a face, e toda a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Jacó luta com Deus. E ele fala: eu quero uma bênção. Eu quero que você faça algo na minha vida. Algo que eu ainda não tenho. Eu tenho tudo. Eu tenho muita coisa. Mas eu quero algo, essa bênção. Essa bênção que nem o meu pai com a mão sobre a minha cabeça ainda me deu. Eu tenho a bênção da promessa, mas eu quero algo que venha diretamente de você. Eu quero um toque teu. Eu quero a tua presença. Eu quero a mudança da vida que só você pode me dar. Eu quero uma vida alinhada e direcionada na vontade do Senhor sobre mim. Era isso que Jacó queria. Por isso que o anjo vai perguntar para Jacó: qual é o teu nome? E Jacó diz: meu nome é Jacó. Que você vai saber que significa o usurpador, o enganador. Jacó carregava essa marca na vida dele. E o anjo olha para ele e fala: a partir de hoje você não será mais Jacó. A partir de hoje você será Israel. E aí eu peço que você repita comigo: Israel. Você conhece esse nome? Então, aqui que está o ponto alto da fome de Jacó. O desejo de Jacó, irmão, não era por coisas, não era por aquilo que nós erroneamente denominamos bênção. A fome de Jacó é porque ele queria estar alinhado com o que Deus estava fazendo na história. Eu quero fazer parte disso. Você chamou meu avô, você chamou meu pai, você alinhou eles, agora eu preciso que você me alinhe.
Agora eu preciso que você faça com que essa minha vida, cheia de erros, faça algum sentido para você. Faça algum sentido na história. É isso que eu quero, Deus. Eu preciso que você mude, porque é muitos erros, é muitos trambiques, é muitas tretas, mas eu preciso que você me alinhe, porque eu tenho fome de você, Deus. Eu tenho fome da tua história. Eu tenho fome da tua ação. Eu tenho fome daquilo que você quer de mim. É disso que eu tenho fome. E a fome dele, irmão, foi tão grande, a ponto dele passar uma noite inteira lutando com Deus. Você consegue ter noção disso, meu irmão? A noite inteira lutando com Deus. Não sei qual dos lados aqui é mais fascinante. Se é Jacó batendo em Deus para que Deus abençoe ele, ou se é Deus apanhando de Jacó para abençoar Jacó. Eu não sei, porque a Bíblia, o próprio anjo aqui vai dizer que ele lutou com Deus e venceu. Deus admitiu a perda, irmão. Tem umas coisas na Bíblia que é fascinante. Dê um sorriso, irmão, para mim, para eu ficar feliz. Ô, irmão, você é louco. Deus apanhou do cara. Deus apanhou, cara. Deus apanhou do cara e falou: você ganhou, viu? Você ganhou. Então, tá abençoado e ainda tá com a vitória. É claro que existe um ensino por detrás disso. Mas Jacó tinha uma fome. Jacó tinha um desejo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, irmão. Quanto tempo você tem gastado lutando para encontrar aquilo que Deus pode fazer na sua vida? O quanto tempo você luta por isso, cara? Quanto tempo você passa lutando com Deus, falando: Deus, minha vida está tão seca. Deus, eu leio a Bíblia, Deus, eu leio Atos, eu vejo enfermos sendo curados, paralíticos andando, cegos enxergando, e eu não vejo nada hoje na minha vida e ainda dos outros. Cadê você, Deus? Cadê você? Cadê o teu agir? Cadê a tua presença, Deus? Quantas vezes você lutou por isso, irmão? Ou tudo que você luta é um prato de lentilhas? Quantas vezes você pegou Deus e falou: Deus, se fechou num quarto? Eu sei que muitos aqui fizeram isso alguma vez na vida. Mas eu pergunto, qual foi a última vez que você fez? De se fechar num quarto falando: cara, eu não saio daqui, Deus. E quando você não pelo menos um pingo, um guspe teu, para eu ficar mais avivado. Irmão, nós não nos incomodamos com a frieza, cara. Nós não nos incomodamos com a frieza. A tua vida espiritual indo de mal a pior, dia após dia, pecado sobre pecado, frieza sobre frieza, e nós não nos incomodamos. Ah, mas deixe o salário mínimo não aumentar. Ah, mas deixe aquela oportunidade de emprego não acontecer. Ah, mas aí a luta começa. Aí a luta vem. Deixa a política não acontecer como eu quero. Daí mexendo com a pessoa errada. Porque nós só lutamos por pratos de lentilhas. Qual a última vez você perdeu o sono, irmão? Por querer um toque de Jesus. Você foi dormir mais tarde, você acordou mais cedo, você sacrificou coisas. Qual é o nível dos seus sacrifícios, irmãos? Essa luta de Jacó aqui fala de sacrifícios. Qual os sacrifícios? Posso ser ofensivo um pouquinho? Você deixa? Posso? Você ficar meio assim com uma cara de vergonha? Posso? Só eu que estou olhando para você, mas ninguém aqui está te vendo. Só eu. Posso? Irmão, cadê você sexta e sábado aqui, meu irmão? Onde é que você estava, cara? Eu sei que muitos aqui podem dizer onde é que estavam e ter algum nível de argumento, mas irmão, vamos lá, cara. Vamos correr para Deus. O que Jesus falou, irmão, que muitos vão desviar. Vão largar a fé. Vão largar a fé, meu irmão. Você sabe o que implica largar a fé? Sabe o que significa? Que muitos vão para o inferno, meu irmão. Que muitos vão padecer no juízo eterno de Deus. Eternamente. Você vê como as coisas não são brincadeira. E eu não quero ser apelativo com você, irmão. Só que isso é o evangelho. Por isso que eu falei que eu me esforço para crer em cada vírgula do que pensamos e falamos aqui. Porque nós não estamos tratando de uma coisa leviana. Nós não estamos tratando de uma coisa simplista. Nós não estamos tratando de um emprego que hoje você tem, amanhã você não tem, amanhã você arruma outro. Não estamos falando de pão. Já vou falar de pão. Já vou falar de pão aqui, se der tempo. Que hoje você tem, amanhã você não tem. Ele mofa, você compra outro. Não estamos falando aqui de carro, que depois de um ano já é velho. Nós estamos falando de algo eterno. Que se você brincar com a tua vida de fé, sem fome por Deus, amanhã ou depois você pode perder a visitação de Deus. E não alcançar a eternidade. E não alcançar o que é eterno. Irmão, a vida do homem,
os seus 70 anos de enfado e fadiga, como fala Salomão em Eclesiastes. Ela é a nossa preparação para o eterno. Ela é a nossa construção dentro do eterno. E se nós não valorizamos essa vida para alcançar o Senhor, com fome por Ele, nós marcaremos a história como Esaú. Eu já vou falar o que aconteceu com Esaú aqui. Qual foi a marca de Esaú? Como que Esaú termina e como que Esaú é relatado na Bíblia. Só que nós temos aqui um cara que se tornou Israel. Talvez o nome mais famoso do mundo, irmão. E eu acho que é. Eu acho que Israel é o nome mais famoso do mundo, porque muita gente ama e muita gente odeia, mas conhece. Ah, o Israelzinho, ô povinho desgraçado. Para eles, né? Não para mim. Eu amo os irmãos do meu Senhor. Você não concorda comigo? Irmão, um vai ser marcado aqui, eu já vou ler para você. E o outro, porque teve fome por Deus, eternamente ele será lembrado. Eu vou ler com você aqui. Vamos lá. Um teve fome por coisas. Outro teve fome por Deus. Um teve tamanha fome a ponto de lutar com Deus. E aí eu quero mostrar para você o que cada um alcança com essa fome. O que você alcança com a fome por prato de lentilha. Ou o que você alcança com uma fome desesperada por Deus. No que você toca quando você come um prato de lentilha. E no que você toca quando você tem fome por Deus. Abra a tua Bíblia comigo em Hebreus 12, 16. Uns meses atrás, nós tivemos um tema no mês de discipulado, que foi fé e trabalho. Quem lembra disso? Quem estava aqui? E quando nós começamos o tema fé e trabalho no mês de discipulado, eu trouxe uma lista sobre os livros mais vendidos no Brasil nos últimos anos. E todos esses livros mais vendidos no Brasil, todos eles falavam a respeito de conquistar riqueza. Todos, uma lista de pelo menos 5 a 7 livros, eu não lembro. Livros que se eu falar que a maioria de vocês conhece. Isso é um problema? Não necessariamente. Mas isso aponta uma questão. Porque boa parte da população, a maioria da população brasileira é cristã. E os livros que mais interessam a população brasileira são livros que buscam riqueza. São livros que buscam pratos de lentilha. Não sou contra esses livros, não sou contra ensinos de empreendedorismo, nada disso, irmão. Já me apeguei a muitos e tudo é bom para o serviço, para as coisas da vida, mas a fome tem que ser por outra coisa. Você consegue entender a diferença? Você consegue? E nesse dia foi onde essas realidades elas vão nascendo no meu coração. Eu vou falando, cara, existe algo errado. Existe algo errado. Os principais pregadores do Brasil, irmão, são aqueles que falam de prosperidade. Os principais. Pega um cara que ensina sobre escatologia. Vai lá ver o público, o tamanho do público dele nas redes sociais. Agora pega o famosão que fala que a vida vai dar certo e tudo vai ficar bom e você vai ser o melhor. Pega lá, vê lá quanto que dá. Tem até na Netflix. Eu não aguento. Eu tentei segurar, mas não consegui. Mas também está tudo certo, não tem problema nenhum. Precisamos crescer. E tudo isso nos mostra um erro, irmão. Tudo isso nos mostra um problema. Que nós não temos fome por Deus. E muitas vezes a fome que nós denominamos por Deus é uma fome para o que Deus pode fazer por nós. Ah não, eu vou falar disso aí. Estou adiantando, vou falar. Segura lá. Vamos ver o que aconteceu. A marca na vida do fome do prato de lentilhas e do fome por Deus. Hebreus 12, 16. Olha o que o escritor aos Hebreus vai falar de Esaú, irmão. Versículo 16. Que não haja nenhum imoral ou profano. Repita assim comigo, imoral ou profano. Aí qual que é o exemplo do que o escritor vai dar? Como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Sabe como Esaú ficou marcado na história, irmão? Como um profano. O escritor aos Hebreus vai dizer, nós temos um cara na história que foi profano.
Porque por causa de um prato de comida, ele rejeitou o que Deus faria sobre a vida dele e sobre toda a sua descendência. A história de Deus foi trocada por um prato de lentilhas, por uma única refeição. E qual que é a marca que ele deixa? Profano. Aquele que desprezou, o escritor vai chamar ele de profano. Você consegue entender aqui comigo, irmão, o peso do desprezo pelaquilo que Deus deseja sobre nós, pelas trocas baratas que fazemos? Uma única refeição. Você consegue acompanhar isso comigo, meu irmão? Você consegue acompanhar a seriedade disso? Ele é marcado como profano. O povo de Israel olha e fala, um profano. Porque não quis o que Deus tinha, quis aquilo que o estômago pedia, aquilo que o ventre queria. Isso movimentou. E essa é a marca. E existem personagens nas escrituras, irmão, que são marcados por essas realidades. Aqui está um profano. Quem estava aqui domingo passado? Qual foi a marca de Mical? Alguém que desprezou a presença. Toda vez que você falar de Mical, você vai lembrar de uma mulher que não amou a presença de Deus como seu marido. Uma mulher que não participou da história de Deus. Por quê? Porque teve vergonha da presença. Porque não amou a presença. Porque não se lançou na presença. Aqui nós temos um cara que em toda a história bíblica ele vai ser lembrado como profano. Por quê? Porque ele não valorizou o chamado e a voz de Deus sobre a vida dele. Ele não teve fome por Deus. A fome dele foi por um prato de comida. É sério ou não é sério, irmão? É sério ou não é sério, meu irmão? Qual é o rumo da tua vida, meu querido? Ser um profano? Ser um estéril? Estéril não, que eu falei que não era estéril, né? Ser alguém que não frutifica como Mical? Ser alguém profano como Esaú? Ou ser alguém que lutou, é lembrado por lutar com Deus a noite inteira? E receber um nome? E receber um toque? Um toque que deu a ele o nome de Israel. O nome de Israel. Abra comigo. Vamos ler no telão Apocalipse 21, 12. Eu vou pedir para vocês, Alisson, ajuda ali. Cara, acha uma Almeida para mim. Eu não conferi em casa, mas eu tenho quase certeza que esse texto vai ficar mais legal na Almeida. Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista Corrigida, alguma coisa desse tipo. Ah, não pode ser que eu errei. É 21. 21, eu não errei. E vi um novo céu. Aí. É o 12. Uhum. E tinha um grande e alto muro. Espera, vamos contextualizar, né? Aqui, irmão, João está vendo a nova Jerusalém. Que nos últimos dias, quando Jesus vier governar sobre a terra, vai descer. Ela está no céu, ela vai descer do céu e ela vai pousar sobre o território de Jerusalém. O território geográfico de Jerusalém. Ela vai pousar sobre Jerusalém. E essa cidade vai ser a cidade que Deus vai morar. Que da hora. E Jesus vai ter uma casa lá, chamada templo. Ele vai morar nessa casa, vai governar as nações a partir desse lugar. E esse lugar tem algumas, e muitas, realidades fascinantes. E aqui, no versículo 12, João fala sobre uma. E tinha um grande e alto muro com 12 portas. E nas portas, 12 anjos. E nomes escritos sobre elas, que são os nomes, não era, tem uma versão, eu vou lendo uma versão que eu gosto mais, que diz assim, que são os nomes dos 12 filhos, de quem? Que é a mesma coisa, as tribos eram os filhos. Vamos lá, irmão, o que eu quero dizer com esse texto aqui? Eternamente, repita-se comigo, eternamente, vai descer uma cidade do céu, que tem 12 mil metros de largura, 12 mil metros de comprimento, 12 mil metros de altura. Ela é um cubo de quantos metros quadrados? Se alguém conseguir fazer essa conta, parabéns para você. 12 mil. Essas são as medidas da Nova Jerusalém. Essa cidade vai descer do céu para a terra. E essa cidade, eu vou falar uma outra realidade que eu não li aqui, mas já para você entender. Ela vai descer sobre a terra, e lá vai ter ruas de ouros, vai ter um mar de vidro, vai ter ruas de pérolas e um monte de coisa, e vai ter esse muro, com 12 portas. E eternamente essa cidade habitará sobre a terra. Eternamente. Para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre. E para sempre essa cidade vai estar escrito 12 nomes lá em cima. Para sempre. Esses 12 nomes são os 12 nomes dos filhos de um homem que teve fome por Deus. São os filhos de Israel. Quem que é pai? Já imaginou você deixar uma herança dessa para os seus filhos? Por quê?
Porque ele teve fome. Primeiro, que o nome desse homem, Israel, o nome mais famoso do mundo hoje, e o nome mais famoso do mundo eternamente, porque a nova Jerusalém descerá sobre Israel. E Jesus governará as nações sobre o território de Israel. E dentro desse governo, vai ter alguns banquetes, vai ter algumas mesas de network, já que vocês gostam dessas paradas. Mesas de network. E sabe quem vai estar liderando essas refeições? Jesus Cristo. E sabe quem vai estar ajudando ele a instruir, a contar, a mostrar os planos e todas as histórias? Jesus disse que vai ser Abraão, Isaac, Jacó. E Jesus disse que homens de todas as nações da terra correrão e sentarão nessa mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Eternamente, irmão, o faminto por Deus terá uma posição de governo na mesma mesa que Jesus Cristo, governando as nações. E nessa cidade que vai ter o governo de Jesus até as nações, vai ter 12 entradas, cada um com os nomes dos filhos de Israel. Judá, Benjamim, José. Só lembrei desses aqui agora. Alguém me ajuda aí com mais um, nas tribos de Israel? Naftali. Só mais um. Issacar. Qual que você falou? Ruben. Naftali. Levi. Efraim. Ó, vocês estão afiados, hein? Gostei, boa. Eternamente, irmão, os filhos de Israel. E o próprio Israel, a pessoa de Jacó, sentado numa mesa de governo de Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque ele teve fome. Só que esse lugar não era dele. Esse lugar era de quem? Naturalmente falando, daquele cara que teve fome por um prato de lentilhas. Você está entendendo o peso da tua fome, irmão? Você está conseguindo compreender o peso da fome que você carrega dentro de você? Irmão, se você viver a tua vida com fome de pratos de lentilhas, irmão, você não vai muito longe. Você não vai alcançar nada. Mas a fome por Deus, ela te leva ao eterno. Vou repetir porque essa parte ela é poderosa. Você só não entendeu. A fome por Deus, ela te leva para o eterno. A sua vida é marcada dentro do eterno. Dentro da história de Jesus e do Senhor sobre todas as nações da terra. Jesus ele fala que na mesa vai estar Abraão, Isaac e Jacó e correrão homens de todos os lugares, de todas as tribos do mundo. Sabe quem são esses homens, irmãos? Nós que temos fome por Deus. Correremos até essa mesa para sentar e conversar com Jacó. Jacózão, conta aí como é que foi a luta com Deus. Fala os detalhes, eu quero saber os detalhes. Foi na mão, espada, e era forte o bicho velho? Por causa da fome. Alguém está entendendo alguma coisa até aqui? Deixa eu ler mais 2 textos com você e nós vamos encerrar. Abra a tua Bíblia em João capítulo 6. Só vou ler um, na verdade. E aqui é um resumo e uma última aplicação sobre tudo que nós falamos hoje aqui. Esse texto resume muito bem tudo que falamos e ele traz mais uma aplicação sobre nós. Olha o que acontece em João 6, o versículo 26. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aqui, vamos comigo. Qual que é o cenário aqui? Aqui foi uma das multiplicações de pães que Jesus realiza. E ele realiza uma multiplicação de pão, todo mundo come à vontade, mesona farta, pães e peixes, e a multidão segue, vai atrás de Jesus. Só que Jesus, irmão, ele nunca trabalhou pelo público. Jesus trabalhou sempre pela ordem do Pai. Ele só fazia o que via o Pai fazer. Jesus nunca se preocupou com o público, em agradar o público, em juntar multidões. Você vai ver muitas vezes Jesus fazer milagres e falar: não contem para ninguém, não falem para ninguém. Você vai ver muitas vezes Jesus fugindo da multidão, e esse é um caso. Ele foge da multidão, e a multidão vai até ele. Como ele não trabalhava pela multidão, ele fala: viu, vou falar uma coisa para vocês. Vocês não estão aqui por causa de mim. Vocês não estão aqui porque vocês têm fome de Deus. Vocês não estão aqui. E aí eu pergunto para você, irmão, por que você está aqui? Por que você está na fé? Por que você está na vida da fé? Por que você é crente? O que te leva a ser crente? O que te leva a ter uma vida de oração? O que te leva a ler a Bíblia? Por que você faz isso? Jesus olha para eles e fala: vocês não estão aqui por causa de mim. Vocês estão aqui porque vocês têm fome de pão. Vocês querem pratos de lentilhas. É por isso que vocês estão aqui.
É isso que vocês querem. Jesus sempre muito sutil, sempre muito delicado. Jesus era faca na bota. Posso ouvir um amém? E esse é o discurso dele com essa multidão. E aí no versículo 27 ele vai falar algo poderoso, irmão. Olha o que Jesus diz, irmão. Jesus falando, não é eu, é Jesus. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida, o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Vamos ler o 48 já. Pula lá para o 48. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, não morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Olha isso, irmão. Para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come desse pão, viverá para sempre. Vamos lá, irmão. Olha que porção maravilhosa. Depois lê essa história inteira em casa, irmão. Jesus ele chega e fala: ó, vocês não estão aqui por causa de mim. Vocês não têm fome por Deus. Vocês têm fome de pão. Vocês querem bênção. E aí eu vou trazer mais uma vez. Reflita, irmão. O que te leva a Deus? O que Deus faz ou quem Ele é? O que Deus faz ou o que Ele quer? Reflita nessa noite. E aí ele vai dizer assim: não trabalhem. Olha a fala de Jesus, irmão. Eu vou descer já. Não vai estragar, né? Porque isso aqui é muito profundo. Não trabalhem pelo pão. Pelo pão que se estraga. Tudo que Jesus está falando é tudo que eu falei para você aqui nessa noite. O que Jesus está falando? Não trabalhem pelo pão. Ah, então amanhã eu tenho que chegar lá na firma e falar, viu, estou sendo demitido, não preciso mais disso. Não, não é sobre isso. É sobre a fome do teu interior. Não se esforce, não se movimente pelo pão que acaba. Porque o pão acaba, irmão. O pão estraga. O pão mofa, o pão bolora, o pão fica duro no armário. Jesus fala, não vivam uma vida buscando pão, mas busquem o pão do céu, porque isso traz sobre vocês vida eterna. Isso coloca a vida de vocês naquilo que é eterno, e o eterno nunca acaba. O eterno nunca acaba, irmão. Porque aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Isso é o Evangelho. No Evangelho não há medo. No Evangelho não há fim. O crente não morre, irmão. Por isso que quando eu morrer, meu irmão, claro que falar é fácil. Quem estiver aí, quem vai estar aqui quando eu morrer? Vocês vão morrer antes que eu? Vai lá, irmão, e faz um culto maravilhoso. Lê os textos de Paulo. Nossa, cara, eu vou ficar muito feliz se vocês. Mano, eu vou estar lá no céu falando, os caras mataram a pau, hein? Lê os textos de Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, eu vou ficar emocionado. Juro por Deus. Porque, irmão, quando um crente morre, não acaba. Porque a vida do crente não acaba. Porque quando ele come por intermédio da fome aquilo que é celestial, ele alcança o que é eterno, o que não se acaba, o que não endurece, o que o ladrão não rouba, o que a ferrugem não corrói. Você consegue entender isso, irmão? E aí eu pergunto, você está com fome de quê? Você está correndo atrás de quê? De um pão que amanhã está duro no armário? Isso é uma metáfora, você consegue entender, né? Não estou falando só de pão, estou falando dos anseios do teu coração. Irmão, coisa triste. Sério mesmo, irmão, não se ofenda comigo. Coisa triste é jovem, crente, que é desesperado para casar. Ah, se eu não casar, cara, você tem o Senhor. Paulo fala, é melhor que não case, porque pode cuidar das coisas do Senhor. Pode comer mais do pão do alto. E não estou falando que casar é um problema. Estou falando que aquele que está em Cristo, nele encontra satisfação. Nele encontra o eterno. Não vive uma vida com fome por coisas terrenas. Acabou já. Oh, que triste, hein, cara. Cartão de memória. Irmão, precisamos de um cartão de memória de 128 GB. Que grava em 4K. Precisamos de uma oferta disso. Sério mesmo. Amém, Jesus? Quem quiser ofertar, Deus vai abençoar a tua vida. 128 GB que grava em 4K. Se não for isso aí, não adianta. Amém? Posso ouvir um amém? É sério mesmo, porque ó, aí vai por pedaços lá no YouTube. Mó chato, né? Alguém está assistindo de vez em quando? Quando vocês faltam culto? Oh, glória a Deus, que benção. Fico feliz por isso. Irmãos, fome do quê? Do que acaba. Do que apodrece. Jesus fala, eu sou o pão da vida. E aí ele vai dizer assim, e aqui eu termino, irmão. E eu vou citar um texto que eu queria ler, mas não vai dar tempo. Que é o hype da música aqui que todo mundo gosta, né? Que benção, né? É a criancinha. Achei que era o Alisson. O Alisson tá me tirando, cara. Jesus, ele diz, irmão, aquele que come de mim, come do que é eterno.
e será satisfeito. Repita assim comigo, satisfeito. Coloca para mim ali, Gui, João 4,13. A Adri orou esse texto aqui hoje. E eu vou ler ele uma vez mais. Porque quando nós temos fome de Deus, quando nós alcançamos essa comida eterna, é o único lugar que nós encontramos satisfação. Jesus ele fala, aquele que come de mim, esse será satisfeito. E Jesus em um determinado momento, uma das histórias bíblicas mais bonitas, ele encontra uma mulher que tinha fome. Ela tinha tanta fome que ela se envolveu com muitos pecados sexuais, porque ela tinha fome. Por isso, irmão, não seja um crente chato demais, que fica no carnaval, nossa, esse pecador do capeta. Interceda, tenha misericórdia. Aquilo ali é fome. Fome pelo que você já conhece, fome pelo que você já tem. Você só não prega o evangelho, por isso que eles estão lá. Posso ouvir um amém? Por isso que eles estão lá, porque eles entendem que o álcool é tudo que eles precisam. Porque você nunca falou que Jesus é tudo que eles precisam. Daí fica difícil, né, irmão? Posso ouvir um amém? A gente usa a rede social mais para dar as nossas opiniões falidas sobre vida, sobre política, em vez de pregar o evangelho. Daí eles estão lá agora, matando a fome deles. Só que eles vão chegar em casa, sabe com que sentimento? Fome. Quem aqui já foi no carnaval e chegou em casa com fome? Fala aí, para ficar emocionante. Quem? Você comeu, você se envolveu com os manjares do pecado, você chegou em casa numa ressaca desgraçada e que você tinha fome. Porque não saciou, porque não preencheu. E essa mulher de João 4, depois lê a história, irmão, daí coloca a musiquinha lá, ela tinha fome. E a fome dela levou ela a se envolver com muitos pecados sexuais. Ela teve, Jesus diz, você teve 5 maridos. E o que você tem nem teu é. E aí, a dinâmica da conversa entre Jesus e a samaritana, primeiro que o ato da conversa é algo, irmão, maravilhoso. Porque judeus não falavam com samaritanos. E homens não falavam com mulheres sozinhas. Mas Jesus não está nem aí para nada quando ele deseja trazer água e vida para quem não tem vida. Jesus não liga, irmão. Jesus não se importa com as regras quando ele quer tocar alguém e transformar alguém. E aí ele senta no poço e fala, irmã, como é que tá, sossegadão? Dá um golinho d'água. E aí eles começam um diálogo. Eu não vou me aprofundar na história aqui, a maioria de vocês conhece. E aí Jesus fala, e aí ela fala, não tem como eu dar. E aí ele fala, se você soubesse quem te pede, você me pediria e eu te daria a água da vida. Eu mataria suas sedes, eu mataria os seus anseios. Você não teria mais que achar outros maridos, você não teria que achar outros pecados sexuais, porque em mim você encontraria a fome que tanto incomoda o seu coração. Porque está em mim. E aí Jesus vai falar, versículo 13 do capítulo 4. 13, não 3, 13. Jesus respondeu, quem beber dessa água voltará a ter sede. Que água? Até aqui, segura aí. Qual água, irmão? Jesus falava da água do poço. Mas eu digo para você hoje, que é a água dos manjares dessa vida, que é os pratos de lentilhas. Quem beber volta a ter sede. E aí ele fala no versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar. Para quê? Para aquilo que é eterno. Você recebendo do Senhor, dia a dia, você não terá mais sede do que é externo, mas por Ele a tua sede só aumenta. Por Ele o teu desejo só aumenta, porque essa fonte vai jorrando e você vai se alimentando e sendo conduzido para aquilo que não acaba, para aquilo que é eterno. Alguém entendeu algo nessa noite? Alguém deseja beber de uma água que desce do alto? Alguém deseja comer do pão vivo do céu? Então se coloque de pé nessa noite, irmão. Vamos orar. Alguém quer beber nessa noite? Dessa água que jorra para a vida eterna? Dessa água que mata as suas sedes? Desse pão que sacia você? Eu quero convidar o irmão, vem aqui para frente, vamos orar junto. Se você quer beber, se você não quiser beber, está tudo certo. Se você tem fome, tem alguém aqui com fome por Deus, vem aqui na frente, irmão, vamos orar juntos. Enquanto os irmãos vão ministrando, vamos buscar por água.